A preparação dos profissionais para o mercado de trabalho acontece muito antes deles iniciarem essa área profissional ou a sua atuação profissional. Acontece nas instituições de ensino. Hoje muito se fala e muito se critica o trabalho dessas instituições. Por isso, no programa de hoje de Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o coaching na escola. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e o tema de hoje, coaching na escola. Como uma escola é uma empresa, uma organização e o trabalho com pessoas, gestão de recursos humanos acontece em todas as organizações, eu trouxe esse assunto aqui com um profissional que eu conheço há bastante tempo, que faz um trabalho muito importante, muito interessante desde da consultoria de recursos humanos e hoje trabalhando o coaching agora também na escola, trazendo essa visão empresarial para o ambiente de uma instituição como educacional, né? Então, eu trago aqui para vocês hoje o Djalma. Tudo bem, Djalma? Tudo bem, Paulo. Pela segunda vez você está com a gente. Poxa, muito prazer em estar aqui novamente, né? É sempre bom a gente poder conversar sobre alguma coisa tão gostosa como o coaching, né? Principalmente com você, que é uma pessoa que também conhece bastante do assunto. É interessante, né, Djalma? A gente vendo a caminhada, você trabalhou com vendas, né? Sim. Trabalhou com vendas há bastante tempo, fez psicologia. Isso. Né? E aí caminhou para a área de recursos humanos. Sim. Né? E hoje trabalha há um bom tempo também com coaching. Tá. Né? Não é isso? Sim, sim. Inclusive, assim, nessa trajetória toda, uma das grandes preocupações que eu tinha era com o comportamento das pessoas. Eu sempre me incomodei de saber por que algumas pessoas davam resultado, outras não, tendo as mesmas coisas nas mãos. Uhum. Né? E quando eu fui para a educação, eu vi que assim, normalmente tem todo um processo de administração, mas que não se cuida do profissional que executa esse processo lá na ponta. E aquilo me inquietou muito. Como a gente pode dar a condição de alguém, educar alguém, se essa pessoa, por exemplo, ela tem só formação operacional, mas não tem outros instrumentos que ela possa utilizar para otimizar o trabalho e também para se sentir mais feliz, né, que é o grande segredo da coisa. Em todas as instâncias se fala muito dessa questão do comportamento. Eu me lembro da semana passada o João Gilberto da Encatep falando que não adianta a pessoa também estar... toda a preparação dela na parte técnica de operacionalizar um portainer, ou que é muito grande, sim, ou até um menor de pá carregadeira, que hoje são equipamentos eletrônicos e tal. Sim. Não adianta ele só ter a questão técnica se ele não tiver o comportamental, se ele perde o controle, se ele não sabe lidar com as pessoas, sim, e se não sabe se relacionar. Ele falou muito da questão visão sistêmica, sim, que a gente, como trabalhamos juntos, a gente fala isso há muito tempo nas empresas. Né? E a escola começa nesse sentido. É interessante porque os educadores dão muita importância, mas às vezes nas empresas não se dá tanta importância, sim, nessa bagagem, né? O que se formou, né? O que se trouxe na parte educacional. Sim. E você hoje está fazendo um trabalho não com os alunos, está fazendo um trabalho com os professores, os funcionários. Né? Que são as peças importantíssimas do processo, porque se a gente for analisar, o aluno é preparado para um dia ele ir para a sociedade, trabalhar, ele passar a atuar de uma certa forma. A bagagem que ele carrega, a primeira veio de casa, a segunda vem da escola e depois ele vai buscar alguma outra formação, mas tem alguma coisa que fica ali, daquela relação com o professor, daquela relação com o ambiente escolar, daquela relação com os colegas dentro do ambiente escolar. E outra coisa, os índices de medição que se fazem dentro da escola, ele podem provocar ansiedade, pode provocar uma infinidade de coisas, e muitas vezes o professor, pela rapidez do processo, por toda uma infinidade de coisas, ele não tem chance de avaliar com profundidade. E esse aluno muitas vezes vai para o mercado de trabalho, às vezes com a situação de um certo desequilíbrio nessa relação consigo mesmo, nessa relação com a autoridade. Né? Quando, por exemplo, ele tem que passar por uma prova ou um concurso, ele se desespera porque ele fica avaliando que, assim, ele, se não der certo naquela prova, ele não é ninguém. Né? E essa preocupação eu tenho de preparar o professor para lidar de uma maneira diferente. Acontece que, por exemplo, as doenças psicológicas na área educacional são muito fortes dos professores, né? Muito fortes. Coordenadores educacionais e professores, sim, existe uma incidência muito grande de burnout, que é aquela síndrome que reúne várias
coisas que não são nada boas, né, do comportamento que deixa a pessoa muito mal, né? Sim. E também são vítimas de depressão, de apatia. Né? Problemas de pele, né? Problemas de coluna. De coluna, até por questão de posição, desmotivação, que acaba também refletindo na vida pessoal. A pessoa acaba se desleixando na vida pessoal e começa a ficar doente. Sim. Vamos pensar na seguinte situação. A pessoa tem um sonho de se tornar professor pensando em mudar a realidade de alguma forma através da educação. Só que assim, o sonho é dela. Quando ela vai para uma instituição, existe toda uma série de processos, regras, hierarquias que ela tem que obedecer e muitas vezes esse sonho vai ficando para trás. Aquela chama inicial, ela deixa de ter aquele mesmo brilho, em alguns, né, não vou dizer em todos. E o que acontece? A pessoa acaba entrando num processo em que ela começa a sentir só como se fosse mais uma engrenagem. Vamos lembrar tempos modernos, né, o Charlie Chaplin. E aí o que acontece? Chega um momento que ela começa a refletir, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso? Tá, vou ter que ir de novo para aquela escola, 30 alunos numa sala, que eu acho um número irreal, eu acho que cada professor devia ter no máximo 20, estourando 25 alunos na sala, porque pela energia das crianças ele tem que se desdobrar muito. Resultado da história, tem que fazer prova, tem que fazer relatório, tem que entregar a programação, tem que fazer um monte de coisa. É o trabalho dentro e fora de aula. Né? Dentro e fora de aula, quer dizer, o trabalho não termina, porque sai da escola, vai para casa, preparar material e tal. Agora, quem cuida do professor? Eu tenho que esperar ele ficar doente para poder cuidar dele, né? Como esse professor se cuida para poder executar o que faz? Por quê? A maior parte dos professores são mulheres, que para variar já tem uma jornada estendida enorme. Outra coisa, as cobranças que existem dentro do sistema fazem com que assim, a pessoa tem que ser sempre top. Mas como é que eu alimento esse top para poder dar o rendimento? Vamos pensar, um atleta de performance altíssima, um atleta de elite, ele tem toda uma estrutura em volta dele que permite que ele atinja os resultados. E para o professor, quem faz isso? Quem cuida dessa pessoa que vai cuidar dos nossos filhos, que vai cuidar dessas crianças, que vai, às vezes, descobrir talentos dentro da sala de aula? Não tem isso. Né? E aí a única lembrança é quando começa a aparecer o burnout, quando começa a aparecer alguma coisa que a pessoa tem que se afastar para se tratar. Agora, a gente precisa trabalhar isso de outra maneira, trabalhar a autoestima, precisa trabalhar a questão de quais são as crenças que essa pessoa tem, que ela ainda permanece com elas, quais são as que são positivas e as que são limitantes. E depois atuar em cima delas para que essa pessoa consiga ser feliz fazendo o que faz, que ela consiga se realizar executando esse trabalho e fazer felizes as pessoas que estão lá com ela, né? Nossa, você está falando isso e eu também penso da mesma forma dos trabalhos que eu faço. Eu acho que deve ter gente vendo isso aí e falando assim, esse cara é louco, né? Como é que a gente pode fazer isso tudo num trabalho tão desgastante, tão difícil? Eu acho importante vocês pensarem o seguinte, para quem está ouvindo isso aqui e é da área educacional, nós trabalhamos também na área educacional como professores, né, em faculdade e tal, é outro tipo de foco, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas em todas as profissões existem dificuldades, em todas as profissões existem estresse muito grande. Na área de comércio exterior, né, quem trabalha direto no porto, a área de saúde é um estresse assim incalculável, né, dependendo de onde você trabalha. Todas as áreas possuem esse tipo de coisa, mas hoje, dentro das instituições, o mercado tem muito claro. A questão é que se fala há muito tempo da felicidade, né? O que é felicidade para cada um de nós, né, João? E o quanto isso reflete para a gente no nosso dia a dia. Porque cada vez que a gente sai de casa e vai para um lugar e fala assim, ai meu Deus, mais um dia. E quando o dia acaba, graças a Deus que esse dia acabou, isso é a vida que a pessoa acaba levando. Né? E aí você está fazendo esse trabalho justamente com esse foco que você está falando para a gente. Coaching na escola, o coaching sendo desenvolvido para professores e funcionários. E funcionários, principalmente. Em escola pública. Escola pública. Porque em escola particular, eu vou brincar aqui, é fácil, né? É fácil entre aspas, no sentido de ter mais recursos. A escola pública é limitada. Você está fazendo isso através de uma ONG, certo? Isso, através de uma ONG. Então existe um projeto por trás disso. Existe um projeto, esse projeto é focado. Primeiro ele foi focado nas crianças. Mas no tempo que as crianças estão dentro do projeto, o que se faz com os professores e os funcionários? Então entrou essa outra prerrogativa para dar o equilíbrio. Então essas crianças elas passam por um processo bacana de várias atividades, muitas delas com enfoque no lúdico, outras no enfoque mais educacional. Em paralelo, os professores são preparados para lidar, porque as crianças já vêm para a sala mudadas. E de repente chega lá e encontra o professor travado. Né? Ou seja, você vai fazer um trabalho bonito com as crianças, então vão melhorar, né, o ensino. Isso. Aí você cria outros problemas para o próprio professor. Para o professor. E também tem uma coisa importante. Há um ano e pouco atrás, num programa de TV, uma especialista do MEC falou que foi feita uma estatística nos últimos anos e descobriu-se que no Brasil há uma perspectiva de haver, pelo menos em cada 10 alunos, 3 superdotados.
E aí a gente para analisar que como o tratamento é linear, às vezes não se percebe quem é essa criança e muitas vezes a criança é que vai dar problema. É aquela mais inquieta, é aquela que ela não se contenta com as coisas que recebe, é aquelas que acabam se tornando mais apáticas e às vezes são condicionadas a serem tratadas como crianças problema. Isso por quê? Porque o professor não está tão aberto para perceber. Embora ele não tenha o poder de fazer muitas coisas que ele gostaria, mas ele pode ser alguém que pode auxiliar. Às vezes buscar uma indicação para algum acompanhamento melhor, sabe? Falar com os pais, né? Para poder, junto com os pais, fazer um trabalho com esse aluno, para que não se perca esse tesouro maravilhoso que é essa criança que tem essa habilidade toda. De outra forma, tem muitos professores que são extremamente criativos, que às vezes acabam entrando num processo de retrair essa criatividade devido a todo um processo que a gente sabe que o ano letivo ele é muito complexo, né? Então exige muitas coisas em pouco tempo. Então, como trabalhar isso? Primeira coisa é o equilíbrio interior. Quando a pessoa se autoconhece muito bem, quando ela tem a noção exata de quem ela é e o que ela pode fazer, é muito melhor. Outra coisa, quais são as metas que essas pessoas têm para a própria vida, dentro da escola ou fora dela, que às vezes não tem. Às vezes a meta é se aposentar, né? Quando entra nesse processo de mais um dia. Se aposenta o que faz, né? Se aposenta da vida. Se aposenta da vida, isso é complicado. Complicado. Agora eu vou descansar. Nossa, isso é uma coisa complicada. E aí ela não se preparou para se aposentar também, então chega, vai acabar criando problema dentro de casa, vai acabar adquirindo outras doenças, vai ser aquela pessoa que, eu sempre brinco, diz que a pessoa, quando ela nasce, ela é batizada com o nome em português, né? Depois que se aposenta, ganha um nome japonês, passa a chamar Midói, né? Todo dia tem uma dor diferente, todo dia tem um problema diferente. Agora, por que a gente não trabalha essa pessoa para que ela comece a descobrir suas potencialidades, ela comece a trabalhar, às vezes arranja um tempo fora do horário escolar para fazer alguma atividade que dê prazer, né? Vai dançar, vai aprender uma atividade nova, vai fazer uma nova faculdade, vai fazer isso, fazer aquilo, para complementar tudo isso que já está dentro dela. Porque o papel importante do coach não é encher ninguém de nada, é muito pelo contrário, é fazer o que fazia o Michelangelo, tirar o excesso. Possibilitar que a pessoa encontre o melhor caminho através das próprias escolhas dela, que muitas vezes estão deixadas lá atrás. E a questão do dinheiro, né? Sim. De achar que o dinheiro, não, tem que ganhar muito para ter o que eu quero. Depende de quais são os anseios pessoais. Isso. Né? O muito pode ser muito pouco. Muito pouco. Às vezes até aquele anseio de poder. Eu quero ser coordenadora, eu quero ser diretora. Quando na realidade, o que eu tenho dentro de mim que me permite fazer esse tipo de ação? Né? Por que eu quero isso? O que vai significar isso para mim? Será que minha vida vai ficar melhor fazendo isso? Ou as minhas relações ficarão melhores fazendo isso? Ou eu tenho muito que contribuir com o que eu já faço aqui? Ou eu já me sinto realizada em transformar a realidade de uma pessoa que às vezes vem de uma situação dramática, né? Nós trabalhamos na Zona Noroeste, então a gente parar para analisar crianças que são vitimizadas, crianças que vivem numa situação de risco de várias formas, quando passam a ter no professor uma esperança de mudança, quando passa a ver no professor aquela figura que vai ajudá-lo a sair do estado que está. Agora, o professor ou a professora tem que estar pronto. Não existe ninguém perfeito, vamos analisar isso. Mas tem que aprender a saber lidar com as suas próprias deficiências. E às vezes a pessoa já deixou isso tanto para trás que agora a natureza começa a cobrar. Exatamente. Né? E às vezes ela começa a cobrar com um chiado, daqui a pouco ela começa a cobrar com um urro. Ou você para ou você morre. Exatamente. Né? E a gente não quer isso. Na verdade, o interesse maior é esse trabalho de reconstrução, esse trabalho de burilamento. E falando do Michelangelo, uma vez perguntaram para ele como é que ele fazia obras de arte tão magníficas. Ele dizia o seguinte: eu não faço obra de arte nenhuma, muito pelo contrário, eu só tiro o excesso, porque a obra de arte está lá. E o professor é uma obra de arte, muitas vezes inacabada, às vezes ele termina a carreira inacabado, né? Porque pensa, poxa, eu trabalhei 30 anos, mas o que eu carrego disso? Ele esquece que o aluno jamais vai esquecer o que recebeu, tanto do lado positivo como do negativo. Que vai ser muito legal ele encontrar na rua um ex-aluno e receber aquele abraço gostoso, ver esse ex-aluno apresentando para ele a família, ou falando das conquistas que fez, Sim. E dizendo, poxa, professor, como foi bom o senhor ter me ensinado, olha, professora, a senhora foi tão boa na minha vida, que tudo que eu faço hoje eu lembro do que a senhora fez por mim. Eu acho que a gente tem que resgatar esse valor, né? E outra coisa, o dinheiro, ele é um componente importantíssimo, que paga contas, que dá uma infinidade de coisas. E ele vai aumentar na vida da pessoa à medida que ela tiver uma contribuição maior, que ela seja uma pessoa que se destaque onde está, pela qualidade do que faz, que ela possa ser almejada por outras escolas, por outros locais, porque está fazendo um trabalho diferencial, sem se matar para fazer isso, que é o grande segredo, né?
Vamos fazer um intervalinho agora? Vamos. E depois do intervalo você fala pra gente como é que especificamente está desenrolando esse trabalho nessas escolas, ok? Ok. A gente volta em seguida. Até mais. Ok. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é a assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá! Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco. O nosso tema hoje é o coaching na escola. Antes da gente continuar com o bate-papo com o nosso convidado, algumas coisinhas para falar com vocês. Eu tenho lembrado esses dias, essas semanas, que esse período é o período de Páscoa, ou seja, pré-Páscoa, e o Mensageiros da Luz tem um trabalho que realiza há mais de 20 anos na venda de ovos de Páscoa e chocolates nesse período. Além de você comprar os ovos, comprar chocolate, comprar bichinhos de pelúcia para presentear as pessoas que você ama, você vai também contribuir com muita doçura para uma obra, uma entidade que faz um trabalho muito bonito, como a gente divulga aqui todas as vezes no nosso programa, ok? Então você pode ir na Marechal Deodoro, número 90, em Santos, pertinho da Escola Leonor Mendes de Barros, né? Pertinho do Gonzaga. Ali você tem a loja de ovos aberta para que vocês possam fazer as compras de vocês. Eles têm preços bons, mas nem sempre. Eu, por exemplo, compro lá não necessariamente porque tem preço bom, mas porque a gente está contribuindo para uma obra muito boa, excelente, tá? Bom, avisos, né? Esse mês de abril inicia efetivamente os grupos de estudos da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Baixada Santista, ABRH. O Djalma e eu somos facilitadores, somos coordenadores de um dos trabalhos, né, de uma dos temas, que é liderança e gestão. Então você tem liderança e gestão, área trabalhista e previdenciário, novas tecnologias de convivência, tem o próprio coaching, que é outro tema, e RH estratégico. Você pode entrar em contato com a própria BRH, ou então você manda um e-mail para a gente no talentosemfoco@gmail.com, que a gente passa para você os dados para você poder entrar em contato. No nosso facebook.com/talentos em foco, você encontra informações sobre este evento, tá? Tem outro evento também que acontece na sexta-feira, que é amanhã, que é o meeting, né, beneficente, que está no nosso site, tá? No Facebook, você pode achar também, que a gente já divulgou na semana passada, vai ser o dia inteiro. Outra coisa que eu quero falar para vocês é de uma entidade muito importante que trabalha a questão de treinamento e desenvolvimento
que eu já falei bastante também no nosso programa, que é a ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Entrem no site da abtd.com.br, conheçam bem o que ela desenvolve no sentido de cursos, palestras. Por exemplo, hoje, como associado, essa semana eu tive várias palestras que eu podia assistir de casa da empresa, ou poderia estar no local assistindo porque eu sou associado, de vários temas de desenvolvimento de pessoas, ok? Então é uma boa dica. Eu já vou falar do livro, né? Já vou aproveitar, meninos já podem colocar para a gente o livro de indicação do Djalma, Coaching Educacional, já que a gente está falando do processo de coaching dentro da escola. Então, dê uma olhadinha, isso vai estar também no Facebook da Talentos em Foco. E a gente continua o nosso papo com o Djalma, que ele está desenvolvendo um trabalho de coaching com funcionários e professores em escolas públicas. Isso é através de uma ONG. Qual é a ONG? Sim, da Proeco, que já é uma ONG de 20 anos que trabalha exclusivamente com educação. Ela nasceu dentro da escola. Ah, que bom. Tá? E assim, me apaixonou, quando me convidaram para o trabalho, me apaixonou a proposta que foi feita, que foi justamente isso, dar o equilíbrio entre o trabalho que está sendo feito com as crianças, fazendo um trabalho com funcionários e professores das escolas, né? Que é a coisa mais mágica que pode haver, né? Porque de repente o aluno já sai dessa atividade a 1000 por hora, com um monte de ideias na cabeça, e quando chega na sala encontra o professor melhor preparado para poder lidar com isso, né? E esse trabalho ele tem uma extensão que vai durar até novembro, pelo menos. Começou em fevereiro, você falou, né? Começou em fevereiro, né? Vai até novembro. É uma parceria com o Criança Esperança e com a Unesco. E o sonho grande da gente é poder apresentar esse trabalho para a Unesco totalmente no final. Fazer um modelo específico para a Unesco para que isso possa ser difundido no estado e no país inteiro. Os encontros acontecem na escola, Sim. Quinzenalmente, alternando professores e alunos, né? São 2 escolas. Professores e funcionários. Professores e funcionários, né? Então num período você faz um coach de grupo. De grupo. Olha, meus amigos, a gente tem falado de coach até agora, mas o coach de grupo a gente não falou ainda. Isso. Se o coaching individual tem um aspecto, de grupo tem outro, que você tem 7 pessoas, mais ou menos. Na média de 7, 8 pessoas cada grupo, né? E o que a gente pode observar, assim, como nós estamos adotando uma metodologia que é comum para os 2 grupos, a gente está vendo que os resultados estão sendo muito interessantes, né? Primeiro, se a gente fala que professores não têm normalmente um apoio do que eles deveriam ter, imagine funcionários. Sim. Né? Que agora estão se enxergando com o mesmo peso que os professores. Então, assim, ambos podem falar a mesma língua, que eu acho que a coisa mais legal dentro de uma escola é isso, né? E o que a gente percebe também, como são encontros quinzenais, o nosso enfoque é trabalhar com eles, inclusive, além dos instrumentais de coaching que a gente usa, que eles tenham a visão exata do que são metas, né? Então, a cada encontro a gente discute uma infinidade de assuntos específicos, né? Que nem trabalhamos recentemente a questão da roda da vida, que é um dos instrumentais, para identificar como é que eles estão em relação a vários aspectos da própria vida, né? Em cima disso é feita uma devolutiva. Existe troca entre as pessoas? Vocês fazem isso? Existem trocas, né? E o que é importante também é a gente fazer o trabalho de convivência, né? Que é o grande segredo. E a pessoa faz a troca do que ela quer, né? Do que Isso ela é importante. quer. Ela não Isso. precisa compartilhar aquilo que ela não queira, né? Isso. E o detalhe é que a gente está vendo assim, emergir das pessoas alguns relatos magníficos de mudanças. Ou a pessoa compartilhar alguma coisa que a deixou extremamente feliz numa fase da vida em que ela nunca compartilhou com ninguém, né? Isso enriquece muito o grupo, né? Porque as outras começam a ter um nível de identidade, começam a ver que existem possibilidades de melhoras. Um case assim rapidinho, uma das alunas, uma das professoras estava com um problema que ela não conseguia lidar com o tempo adequadamente porque tem um bebê de 2 anos e dá aula em 2 períodos. Então qualquer mudança na rotina deixava ela desequilibrada. Numa dos nossos encontros, isso veio à baila. E uma das professoras falou assim, puxa, eu já passei por isso. Eu tenho 3 filhos hoje adultos. Vamos conversar um pouquinho? Que eu tenho algumas coisas que acho que vão te ajudar a fazer melhor o seu trabalho, para que você se sinta melhor e você não se desgaste tanto. A gente está vendo que você está muito ansiosa. Falei, que legal, né? De repente, assim, o próprio grupo já cria uma certa saúde e ele começa a se tratar em conjunto. Olha só. Né? Falei, puxa, já ganhamos um espaço enorme. Num outro encontro, isso já com funcionários, um dos funcionários, que era um dos mais existentes que chegou no grupo, ele me procurou e falou assim, Sr. Djalma, eu posso dizer uma coisa para o senhor? Eu estou mudando. Já estou vendo que tem muita coisa que eu carrego comigo que já não serve mais, principalmente para esse trabalho com crianças.
senhor me desculpe, eu sei que eu sou ainda meio durão para fazer as coisas, mas eu estou mudando porque eu estou vendo que se eu mudar as crianças vão ficar melhores e vão ficar mais felizes. Isso não tem preço. E a mudança acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Você pode dar estímulos, mostrar, a pessoa precisa enxergar isso. Precisa enxergar, e ela acaba se enxergando e sendo enxergada, porque os outros dão um reforço. Né? Vem aquela questão do feedback, né? Puxa, caramba, você está diferente. Poxa, que legal que você está fazendo isso. E ela vai ganhando mais força para poder trabalhar. Então, assim, o nosso maior objetivo é isso, é transformar essas pessoas em pessoas mais felizes para fazer melhor o que elas já fazem. Não precisamos mudar ninguém, as pessoas vão mudar a si mesmas, né? Porque assim, esse é o grande X da questão. E cada um encontrar qual é o melhor princípio, o melhor processo de trabalho a partir das orientações que a gente dá. Né? E eu já coloquei para eles que assim, o nosso trabalho é um trabalho de cocriação. Então, nós vamos precisar muito dos referenciais que eles trazem para ir melhorando esse trabalho a cada dia, para ir acrescentando coisas novas, para ir aprendendo mais com eles também, que isso é importante também. Né? No coach a gente tem essa característica, né? Porque a gente também passa por um processo de coach quando nós trabalhamos com as pessoas. Né? E a questão dos feedbacks nos ajuda muito. Né? Nos ajuda a corrigir a nossa postura, nos ajuda a corrigir um pouco mais a intensidade do que a gente faz. E a gente sabe que o resultado é para comemorar todos, né? Nós e eles também. Isso me deixa muito feliz com o que eu faço. Então, hoje, por exemplo, hoje com o grupo você tem trabalhado agora as crenças mesmo, As né? crenças mesmo. O pessoal às vezes não sabe, mas crença, ele pode ajudar a gente a se movimentar ou pode fazer com que a gente trave, né? Isso. E às vezes assim, imagine uma pessoa que tem que educar alguém que está carregada de crenças limitantes. Por exemplo, criança realmente é difícil de lidar. Isso é uma crença. Isso. Criança pessoas que moram em bairros pobres são pessoas ignorantes. Isso, é uma crença e não é verdade. Não tem verdade nenhuma nisso, mas a pessoa constrói isso na cabeça como se fosse uma verdade. Isso. E aí a pessoa já começa a dar aula selecionando as pessoas na sala. Isso. Esse é o bonzinho, esse aqui é o pior. Imagine agora uma outra situação que já surgiu nas escolas como um todo, que é a parte da inclusão. Exato. E se essa que pessoa... não está fácil, está difícil, os professores estão tendo dificuldade. Isso, e muitos não foram preparados, porque assim, tem um módulo da pedagogia que trabalha essa questão da educação inclusiva, que é a educação especial. E muitos não fizeram isso, então é necessário ter um outro professor na sala, que nem sempre tem professor disponível para fazer isso. Sim. E o que a gente está vendo é o seguinte, pelo trabalho feito com as crianças, pelo trabalho feito com esses professores e funcionários, já está tendo algum resultado. Algumas salas que têm crianças portadoras dessas necessidades que estão sendo mudadas, a relação está mudando, as crianças estão mudando na relação com essas outras crianças e os professores estão começando a ter uma mudança de visão, porque eles consideravam como um problema, consideravam como incapazes de lidar, consideravam que, por exemplo, eles não mereciam ter uma criança dessa na sala porque exige mais energia para poder cuidar, e estão vendo que os alunos estão ajudando. Os alunos ajudam a transportar, os alunos ajudam a alimentar, sabe? Então é todo um processo de construção em conjunto, que enriquece bastante o processo, porque aí dá mais tranquilidade para o professor trabalhar. Legal. Bom, o nosso programa tem um tempo limitado, você sabe disso, passa rápido. Eu desejo sucesso no trabalho que você está realizando, não só nesse, mas nesse também. E ao final, quando você terminar o trabalho com esses dois grupos, você vem contar pra gente que resultados ao final eles conseguiram, o que houve de mudança, né? Sim. Que é legal ter indicadores na própria instituição para saber o que houve de melhoria como resultado no final, né? Sim. Tanto com as pessoas como no final. Isso, beleza? Inclusive, é até bom você falar, porque assim, é uma preocupação já de identificar alguns pontos importantes. Eu já estou pedindo, inclusive, para eles fazerem relatos por escrito para acompanhar todo o projeto que a gente está fazendo. E também gravar, filmar, né, os depoimentos, porque a gente vai ver esse crescimento na íntegra, né? A pessoa mostrar o sorriso dela, a desenvoltura vai mostrar que realmente ela evoluiu. Beleza, eu agradeço a sua presença, Djalma, agradeço a sua audiência, o seu acompanhamento. Participe mandando informações, mandando sugestões, feedbacks para a gente no facebook.com/Talentos em Foco e assista sempre os nossos programas depois que aconteceram no youtube.com/Talentos em Foco. Muito obrigado e até semana que vem.